Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar a adaptação dos animais aos locais onde eles vivem, ou seja, ao seu habitat. Vamos perceber que o corpo dos animais, assim como as plantas, possui mudanças, e essas mudanças são patrocinadas pelo ambiente, favorecidas pelo ambiente, fazendo com que esses animais, essas plantas, se tornem adaptadas ao local onde vivem e possam evoluir. A evolução natural verificada por Darwin, faz parte de um processo contínuo e ininterrupto de melhora e adaptação das espécies aos seus ambientes. Vamos ver agora os slides e vai apontar cada uma dessas modificações. Evolução. O que é adaptação? Todos os animais, seres vivos, dispõem de mecanismos para se modificarem e evoluírem em seus ambientes naturais. Por exemplo, aqui nós temos a imagem de um golfinho envolto em vários peixes. Tanto o golfinho como os peixes possuem uma estrutura corporal que lhes permitem viver em ambientes aquáticos marinhos, que é o corpo hidrodinâmico, com nadadeiras, e uma região frontal capaz de perfurar o líquido e permitir que ele atinja grandes velocidades na água. Então, golfinhos e peixes possuem o corpo adaptado para viver na água. Neste segundo exemplo, temos o ambiente terrestre e algumas minhocas. Podemos observar o corpo cilíndrico que está adaptado perfeitamente a escavar o solo úmido, adquirir o seu alimento e moradia. Então, as minhocas possuem o corpo adaptado para viver dentro da terra. Então, essas modificações ocorreram ao longo do tempo e permitiram com que estes animais conseguissem viver perfeitamente, adequadamente nesse local, nesse ambiente. Agora observamos animais que possuem como principal característica a presença de escamas em todo o seu corpo e uma resistência à dessecação, a viver em ambientes secos e semiáridos. Então temos aqui os répteis, as serpentes, os lagartos, os jabutis, tartarugas, cágados. Então os répteis têm um corpo adaptado para viverem e a se arrastarem na terra. Essa adaptação lhes permite viver, por exemplo, em desertos, em regiões da Caatinga, por exemplo, aqui no Brasil. Adaptações não são apenas físicas, mas comportamentais, e muitas vezes em relação ao sexo. Aqui percebemos a questão do dimorfismo sexual. Leão e leoa, pavão e pavoa, fazões, um casal de fazão. O que está aqui modificado não é apenas o comportamento, mas o porte físico. O leão é mais avantajado, possui uma juba mais escura. Essa adaptação confere ao leão uma maior atratividade com relação à leoa. Do mesmo modo, no fazão e no mesmo modo no pavão. O pavão apresenta essa cauda exuberante como adaptação para atrair a atenção da fêmea no momento do acasalamento. Então, o corpo dos animais machos são adaptados para atrair a atenção das fêmeas, especialmente nos momentos de acasalamento, na época reprodutiva. O local geralmente influencia bastante na forma dos animais e na sua estrutura corporal. Aqui, o corpo do urso polar é adaptado para viver em terras geladas. O que seria essa adaptação? A pele recoberta de pelos e esta pele, no tecido subcutâneo, apresenta bastante gordura, tecido
que permite o isolamento térmico nessas regiões mais frias. E este tecido acumula esta gordura como reserva energética que os ursos irão utilizar no momento da hibernação, neste tecido adiposo, que é uma adaptação às baixas temperaturas. A adaptação também acontece ao ar. Então, alguns animais adaptaram-se a viverem no ambiente aéreo. O corpo da maioria das aves é adaptado para voarem, possuem penas, peso leve, não acumulam urina, mas sim produzem ácido úrico e eliminam pela cloaca. A adaptação das aves não está só no fato de voarem, mas toda a sua anatomia apresenta algumas modificações. Então, as patas das aves estão adaptadas ao estilo de vida desses animais. Por exemplo, o pato possui esse tipo de estrutura para impulsioná-lo na água. A águia possui garras fortes para conseguir capturar sua presa. O tentilhão para poder empoleirar-se nas árvores. O pica-pau para escalar a lateral dos troncos. E por último, a galinha apenas para caminhar. Então verifica-se que aqui que as aves na estrutura das patas estão adaptadas ao seu estilo de vida, ao seu local, ao seu habitat e ao seu nicho ecológico, a sua forma de vida. Não só a pata, mas também os bicos. Aqui a arara tem este bico adaptado a quebrar frutas e sementes. O beija-flor com esse bico afilado para obter néctar de flores. O pato para obter alimento escoando a água, por ser uma ave aquática. E por último, o gavião tem esse bico forte e fino na ponta para rasgar a carne. Então, os bicos das aves estão adaptadas ao tipo de alimento. Não só aves, mas toda a natureza, por exemplo, as plantas, também estão adaptadas ao local onde vivem. Em ambientes secos e semiáridos, ocorre bastante a presença de cactos, cactáceas. O corpo dos cactos são adaptados para viverem na seca por muito tempo. E aí vem um questionamento. Como é que acontece essa adaptação? A adaptação nada mais é que um processo de evolução lento, gradual, que acontece não no indivíduo, mas na população desse indivíduo, tornando cada vez mais apto a sobreviver em determinado ambiente. Então, o processo de evolução se dá com a geração de uma modificação, e esta modificação é transmitida de geração para geração. Por exemplo, esta modificação, o golfinho ter adquirido um corpo hidrodinâmico, nadadeiras ao invés de patas. E, finalmente, esta modificação foi transmitida de uma geração para geração que paulatinamente iam acumulando essas mudanças, tornando o animal cada vez mais adaptado ao seu ambiente. Isso aqui chamamos de processo de evolução. E quais são as melhores adaptações? Todos os animais se adaptam, mas nem todos conseguem obter as melhores mudanças. Qual seria a melhor adaptação? É aquela que aumenta a sobrevivência deste animal, desta planta. Como este animal tem a maior capacidade de sobrevivência, ele vai reproduzir-se mais, o que chamamos de sucesso na reprodução. E graças à reprodução, essas mudanças, estas adaptações, são transmitidas de geração para geração, como por exemplo, no golfinho,
a presença de um corpo hidrodinâmico que não surgiu da noite para o dia. Foi um longo processo de adaptação, de mudança, de transmissão desta mudança para a geração seguinte, que por sua vez sofria também mudanças e adaptações. O que é que o golfinho vai adquirir com esse corpo hidrodinâmico? Nadar com mais velocidade para fugir do seu predador natural, como por exemplo, para fugir do tubarão, e velocidade para caçar o seu alimento, para predar o seu alimento. Então, este corpo hidrodinâmico, ele é oriundo de um longo processo de mudanças adaptativas. Um dos autores que mais estudaram este processo de evolução foi o naturalista inglês Charles Darwin, que fundou a sua teoria chamada de seleção natural, que em síntese quer dizer o quê? Que o ambiente seleciona as melhores mudanças, as melhores adaptações, e assim o animal, o ser vivo, consegue sobreviver e gerar descendentes. Então, apenas as melhores adaptações são selecionadas e consigo a espécie. As que não se adaptam, a seleção realiza o que chamamos de extinção da espécie. Então, aqui nós mostramos a evolução de uma baleia. Então, por volta de 65 milhões de anos atrás, a baleia, o ancestral da baleia, não era aquático. Ele era um quadrúpede que vivia em terra. Com o passar do tempo, das eras, este animal foi para a água, provavelmente para caçar o seu alimento, e lá ele foi adaptando-se ao ambiente e suas patas tornaram-se nadadeiras. Tudo isso num processo de mudanças, de adaptações ao longo do tempo. Tanto é que são mamíferos. As baleias não são peixes, então elas não respiram na água. Precisam voltar à superfície para respirar a cada 8 minutos. E a profundidade com que esses animais se aproximam da profundeza do oceano é de 300 metros de profundidade. Algumas evidências comprovam que a evolução realmente acontece, como por exemplo a presença de fósseis. Aqui nessa figura temos a figura de um mamute, filhote de um mamute encontrado em 2007 na Rússia, perfeitamente conservado no gelo, mostrando a evolução dessa espécie ao longo do tempo. E agora aqui um fóssil da mosca pré-histórica envolvida em âmbar, que é uma espécie de substância líquida que algumas árvores liberam quando feridas, algum traumatismo. E aí envolveu essa mosca em eras pré-históricas, permitindo que ela chegasse até nós em forma de pedra petrificada, mostrando na sua anatomia as evoluções das moscas atuais. Fósseis são isso, provas do passado evolutivo. Esta figura muito famosa, a do Archaeopteryx, mostra-nos como seriam as aves primitivas. Elas possuíam ainda garras nas regiões das asas e possuíam dentes para caçar o seu alimento, eram predadoras. Então isso mostra que as aves atuais têm como descendentes o Archaeopteryx, que por sua vez é oriundo de uma espécie de dinossauro. Vamos agora exercitar o conhecimento com algumas perguntas e respostas. Primeira pergunta. Nessa época de longas estiagens, as plantas da caatinga
na sua grande maioria, perdem as folhas e sua fisionomia torna-se branco-acinzentada, como se todos os espécimes estivessem mortos. As primeiras chuvas, esses espécimes rebentam viçosos e a caatinga se veste de um verde sol. O texto se relaciona com o fenômeno de a. Intemperismo, b. Adaptação, c. Competição, d. Mimetismo. Qual a resposta correta? B. Adaptação. Então, essas espécimes, segundo a questão, se transformam em momentos diferentes do ano. Em momento de chuva, essas plantas revertem de verde. Isso nos mostra que essas espécimes estão adaptadas a viver em local semiárido, seco. Conforme ocorre a quadra das chuvas, elas se transformam novamente. Então, é uma adaptação da vegetação ao clima quente, semiárido. Próxima pergunta. 2. O que é adaptação sob o ponto de vista biológico? Entende-se por adaptação a capacidade de sobrevivência e reprodução de uma espécie num determinado ambiente. Isso significa que, em outro ambiente, essa determinada espécie pode não estar adaptada. O ambiente é diferente, então as espécies também seguem essa diferença. Por exemplo, um peixe de água salgada não se adaptaria em uma região de água doce e vice-versa. Terceiro, o fóssil do terceiro maior dinossauro do mundo, de 32 metros de altura e cerca de 80 toneladas, foi encontrado quase completo por pesquisadores brasileiros e, junto com a carcaça do animal, encontraram restos fossilizados de folhas e peixes de 80 milhões de anos atrás, quando ele viveu. A partir dessas características, como seria provavelmente o lugar em que ele viveu? A. Uma região com ambiente seco, coberta por poucas plantas rasteiras. B. Uma região com ambiente seco, coberta por grande vegetação. C. Uma região alagada, coberta por grande vegetação. D. Uma região alagada e sem vegetação. Resposta correta é C. Uma região alagada, coberta por grandes vegetação. Por que sabemos disso? Porque o local onde foi encontrado este dinossauro apresenta restos fossilizados de folhas. Então, verifica-se que é uma região que tinha uma vegetação. E também foram encontrados peixes de 80 milhões de anos atrás, mostrando que era uma região alagada. Nessa próxima questão, vamos observar aqui a figura destes animais. Aqui a gazela do deserto não suam e quase não urinam. O lagarto quecos se enterra na areia durante o dia e saem à noite. A helicônia tem folhas grandes e largas. O mandacaru, folhas transformadas em espinhos, caules subsuculentos. Então, tudo isso são adaptações destes animais e dessas plantas ao local onde vivem. E a pergunta é: dentre estes seres vivos, o que possui melhores adaptações para viver em um ambiente úmido é a gazela do deserto, B. O lagarto geckos, C. A helicônia, D. O mandacaru. Resposta é a helicônia. Os demais animais e plantas
são adaptados ao local seco e não ao local úmido. Quarta questão. Como o morcego enxerga na escuridão? Os morcegos têm olhos? Eles enxergam no escuro? Como fazem para enxergarem no escuro das cavernas? Como será que eles localizam os filhotes? Eles se comunicam? Os morcegos enxergam normalmente apenas quando estão dentro da caverna ou em locais sem claridade. Utilizam um processo para orientar-se e evitar obstáculos, especialmente na escuridão, por meio da emissão de sons de alta frequência que são refletidos por superfícies do ambiente. A esse processo, desenvolvido pelo animal dominamos A. Especiação seletiva. B. Adaptação. C. Seleção irradiativa. D. Interação. Resposta certa é adaptação. Os morcegos estão adaptados a viver em cavernas em locais escuros, localizando-se por sons de alta frequência. 5. As ciências naturais nunca foram as mesmas depois da teoria elaborada pelo inglês Charles Darwin, e qual é denominada como teoria da A. Relatividade. B. Seleção natural. C. Hereditariedade. D. Conservação das massas. Resposta certa é seleção natural. A seleção natural é a teoria fundada por Darwin, no qual ele afirma que a natureza seleciona aqueles animais, aquelas plantas, aqueles seres vivos mais adaptados ao ambiente.